Então, vamos começar. Estava a falar. A tua especialidade no FoodMap começou há quanto tempo? Na verdade, Eduardo, ela é só mais uma sendo mais específico na dieta baixa em FODMAP. Porque o que a gente trata mais é realmente Sim. intercorrências gastrointestinais, né? Então, assim, e isso eu já trabalho Ah, desde ok. 2010. Então, assim, é uma área da nutrição que eu Ah, atuo desde perfeito. 2010 e conciliando um pouco com a esportiva também, que é uma outra área. Só que agora eu abandonei um pouco a esportiva, né? Gosto da esportiva para mim, mas em termos de atendimento, meu foco é mais realmente as pessoas que estão com problemas Gastro. gastrointestinais. Ok, então vamos focar em ti. Como é que tu vês para ti, no teu dia a dia, esses hábitos? O que é que eu vejo em ti? Antes, vou fazer aqui um enquadramento. Eu vejo uma pessoa extremamente dinâmica, redes sociais, mostrar sempre energia, mostrar uma visão, um propósito, algo que quer para a sua vida profissional, transmitir uma mensagem. E para isso acontecer é necessária energia, é preciso Certo. haver uma série de rituais ou de hábitos diários, aos quais eu lhes chamo hábitos de alta performance, porque eles são variáveis, para baixo e para cima, mas na linha média há uma linha condutora crescente. E isso eu reparo em ti. E nos teus hábitos diários, para ter essa energia, tu estás inspirado para ter sempre capacidade de repassar conhecimento, o que é que tu destacas, assim, logo ao iniciar o dia, o que é que para ti é Para mim, fundamental? eu preciso até de uma aula sua. Eu acho assim, o que eu penso, né? Eu perdi muito tempo com muitas coisas assim inúteis, de TV, de distrações, e hoje eu fico meio que. Eu falo que eu sou ansioso em tratamento, né? Acho que todo mundo tem um nível de ansiedade. E o que eu vejo que de repente eu tenho que ter alta performance, né? Começa realmente por isso aqui, né? Por uma simples água que eu tenho que colocar no meu hábito, o Água. simples hábito de saber escolher o que você tem que comer. E talvez essa questão de alta performance, as pessoas ficam muito assim, frustradas de acharem que é uma coisa que não vai alcançar. Acho que ninguém é 100% em nenhuma área, né? Então, assim, eu tenho essa consciência agora. Não fico frustrado por não saber muito de economia, por não ser um bom poupador, de repente por não ter uma noite de sono tão boa quanto eu gostaria de ter, né? Uma falha minha. Mas em tudo eu tento, digamos assim, ter a consciência daquilo que eu estou fazendo errado e tento mudar, né? Então, assim, é um que eu venho Exato. fazendo. Mas eu não me frustro mais digamos assim, de não ser uma pessoa de alta performance em tudo, né? Eu sei que eu tenho que ter o meu máximo em cada área, então. E o ritual que eu Em cada faço área. é Tá. realmente colocar a questão da alimentação como um pilar forte, né? E julgando, né? Todo dia eu tenho que julgar o que eu vou comer toda hora. Né? Toda hora eu julgo se aquilo é bom ou não para mim, né? E eu falo com meus pacientes às vezes, né? Quando eu lembro, que o alimento, quando a gente fala que ele tem caloria, a gente tem que entender que a gente está trocando energia com aquilo dali. Aquilo que você está colocando de caloria para dentro, você tem que julgar se aquilo é bom, se é ruim. Então, esses julgamentos eu faço como hábito hoje já. Então vais falar, tu há bocado tocaste no ponto da tua outra especialidade, que é a nutrição desportiva, que não exerces tanto nos outros, mas mais em ti. Como é que tu geres o teu dia a dia em nível Ah, nutricional? na verdade, assim, é mais a disciplina mesmo do treino. E em termos de alimentação, eu sempre. As pessoas ficam muito focadas naquela coisa do que a gente vai comer no pré e no pós-treino. Sim, E no caso a gente tem que ter realmente uma visão global, não é só o que você. O que importa não é só o pré e o pós-treino, é todo o seu dia, né? Então, assim, o que eu me preocupo é de repente, se eu vou fazer um treino que exige um pouco mais de força, de ter tido outras refeições, né, anteriores do dia todo, com uma quantidade boa de proteína, com uma quantidade legal de carboidrato e principalmente hidratação, né? É uma coisa que me preocupa bastante, de não chegar na academia. Mas o dia que eu não me alimento muito bem,
eu mudo até o horário. Eu vou adiando até para mais tarde, para chegar e falar, não, agora eu estou pronto para poder ir para a academia, até questão de consciência mesmo, né? Mas eu modelo, Tu se vais eu todos os vou para a dias? academia todos os dias, quase todos. Tem dia que a gente falha ali, mas assim, quando eu não vou 2 dias seguidos, eu fico chateado. Tem- uma coisa que me chateia. Mas, Fala-me da hidratação, porque eu há coisa de 2 meses, com o nosso nutricionista, nós recebemos aqui um cartão amarelo exatamente por causa da hidratação. A garrafa, hoje eu tenho a minha garrafa, está ali ao lado da minha cabeceira. Então, o primeiro ritual que nós fazemos aqui é beber meio litro de água. Eu nem saio da cama e não, meio ou litro de seja, água. é um hábito que é tão básico, né? Que nas minhas consultas, às vezes, eu forço o paciente a baixar o aplicativo para lembrar de beber água, né? Porque tudo começa pelo básico, né? Se a pessoa não consegue colocar isso na sua rotina, as chances são dela não colocar nada direito em relação à alimentação, treino, né? E é básico, não tem para onde a gente fugir. Então, fala de mais coisas básicas, porque o conceito de alta performance muitas vezes gera um bichinho de 7 cabeças, um certo vilão que é, oi, eu posso ser muito melhor. Sim, Todos sim. nós podemos ser muito melhores. Todos nós. E se não tivéssemos essa visão, nós diríamos que estamos perfeitos. E isso não existe, perfeição. Existe, é um caminho, que é isso que estamos aqui a trilhar, até nesta conversa, e que todos os dias damos um passo mais. Então, dentro dos teus conceitos que para ti são básicos, mas, por exemplo, para mim, Certo. alguns não são, com certeza. Por exemplo, essa questão da água passou a ser está a começar a ser básico. É uma questão de 2 meses. Eu sempre soube da importância, mas da importância ao hábito, passaram 45 anos. Para ti, hábitos Então, básicos que tu um tens. hábito que acho que para mim faz toda a diferença, mudou muito, eu não fico preso a horários, né? Então, assim, eu só como realmente quando eu estou com fome. Então, aí às vezes as pessoas até se impressionam, mas, pô, você vai almoçar 4 da tarde aqui no Brasil, né? Eu não sei. Aí em Portugal, qual é o horário que o pessoal costuma almoçar? Meio-dia? Meio-dia e Então. 30, 13h30. Meio-dia Costuma e ser essa hora do 30 almoço. Sim. a 13h30. Aqui também é a É mesma uma... coisa. Só que assim, eu não me prendo mais a isso. Tipo, me prendo a comer quando realmente estou com fome. O problema é que é uma coisa diferente do que a sociedade faz. Então, se você vai comer na rua, quando você Sim. chegar no restaurante 4 da tarde, ou o restaurante está fechado, ou você vai pegar aquela comida que é pobre. Então, assim, se você puder comer em casa, escolher o horário que você vai comer, para mim é libertador. Não tem aquela obrigação de comer meio-dia, 1 da tarde. Eu respeito a hora que eu tenho fome. E é a hora que eu como. Né? Não fica, as pessoas ainda têm aquele conceito amarrado que tem que comer de 3 em 3 horas. Então, não que eu critique isso. Tem algumas pessoas que precisam e às vezes comer de três em 3 horas se adequa a ela. No meu caso, não. No meu caso é bem tranquilo. No Uhum. meu caso, eu almoço quatro Tu, da para ti, tarde, tu sempre que almoço o teu, 3. sempre que o teu corpo comer, Às tu vezes comes. Sim. já isso também não impede de eu querer almoçar 11 da manhã também. É quando eu tenho fome. Que isso é libertador. E como é que tu consegues ter, durante esse dia, a parte da hidratação? Tu também só consomes água quando sentes sede? Ou, e isto é uma pergunta já tem curiosidade minha, porque eu, por mim, eu Aham. diria que eu nunca tenho sede. E aprendi que, de facto, o corpo precisa de beber e existe uma sede ali constante. Mas como é que tu fazes com a sede? Tu obrigas-te a hidratar sabendo que só bebeste, imagina, 2 copos de água hoje. Chegas ao final do dia e dizes assim, Márcio, não pode ser. 2 litros, meu irmão. E vais beber o que falta de água, ou já existe uma consciência treinada para que a hidratação Engraçado, já virou aconteça o tão, dia todo? tão hábito, né, Eduardo, que, por exemplo, eu gosto de andar com garrafa de vidro, tá? Porque o vidro ele não libera nenhum Sim. componente tóxico, né, no caso. Então, para mim, é um hábito tão. Tá tão intrínseco assim que eu não consigo nem te dizer assim.
talvez não é um vício, mas eu vejo a garrafa aqui, eu começo a falar, cara, não, tem que terminar. Eu até me controlo, porque antes, bem perto da hora do almoço e logo depois das refeições, a gente não pode consumir grande quantidade de água, né? Então, às vezes, eu até me controlo para não... Tipo, eu vou almoçar tipo 2 da tarde. Quando dá 1h30, se eu encher a minha barriga de água, eu começo a falar, não tá certo. Então, eu evito, né, isso. Mas o hábito, assim, uma hora é com cobrança, depois fica tão natural que você não percebe. Não percebe. Ok. E à noite, quantidade de comida, tu continuas no registro, só comes te apetecer, ou fazes questão mesmo, imagina, chegas às 11 da noite, vais deitar, meia-noite, uma baita de Não, uma fome. Como é que tu geres É, aí o... eu tento comer, antecipar um pouco a janta e mais tarde Uhum. eu vou comendo coisas mais leves. Mas, cara, um dia ou outro que me dá uma fome muito grande, eu faço uma estratégia de comer ovo cozido, que ovo cozido ele tira a vontade de você comer grandes quantidades. Aliás, eu sempre falo isso, ovo cozido é um parâmetro bom para saber se você realmente está com fome, né? Porque se Sim. você está com fome, de vontade de comer um ovo cozido, é porque é fome mesmo. Agora, se você, de repente, tem aquela vontadezinha de comer alguma coisa, aí qualquer coisa serve, não é fome, é vontade de comer. Então, tem... Agora, o ovo ele me salva, né? Sempre. Sim. E falando nos rituais noturnos, tu tens uma hora certa para É uma deitar falha. ou é Tem quando uma calha? falha minha. Eu não, eu tô buscando melhorar isso. 2020 é uma meta que eu consigo, hoje eu estou conseguindo dormir É, um pouco boa. mais cedo, né? Então ali perto de meia-noite, aí acordo 7 horas, 7h30, então assim, mas eu quero mudar para voltar a dormir 11 horas e acordar às 5 da manhã, que o dia rende bem mais. E é um hábito de... Acho Hã? que essa falha é um hábito, mas eu confesso, é um hábito difícil. Para mim também é muito difícil ter sempre a mesma hora para deitar, apesar de haver sempre quase todos os dias a Na mesma verdade, hora para acordar cedo acordar. não é dificuldade. Para mim, a dificuldade é dormir cedo, né? De adormecer. Agora fala-me, em relação a esse teu propósito que tu sentes que está a acontecer, como tu estás a ser alguém que transmite a palavra sobre a nutrição, foi algo que de certeza surgiu muito cedo, para teres esta energia toda, todos os dias, colocar posts, fazer lives, fazer artigos, atender, hum, o que é que tu fazes? Tu tens alguma frase de empoderamento diário, tens algum mantra pessoal? Porque há dias que estás mais flat, por assim dizer. E é nesses dias que nós precisamos de ter alguns boosts, alguns Eu acho gatilhos. O que é que que tu eu fazes? gosto de fazer o que eu faço, né? De atender, talvez estar na profissão que eu gosto de fazer, né? Tem dia que, assim, que eu não estou muito inspirado para falar, tipo, para fazer stories, eu não faço, Sim. né? Então, assim, às vezes eu pego, se eu não faço, eu pego alguma coisa de um outro nutricionista, de um outro colega e publico. Escrever, às vezes eu escrevo durante um dia, eu já faço 3, 4 posts e deixo para fazer, para ir soltando aos poucos. Mas no gerenciamento de energia, às vezes ele parte assim de que o que eu tenho que fazer, às vezes está ajudando uma pessoa, né? E quando eu trabalho com pessoas assim que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável, é muito gratificante porque a gente recebe muitas mensagens de melhora de pessoas que estão evoluindo, né? Inclusive, sempre que eu recebo uma mensagem dessa, me empolga mais. Então, seria até hipocrisia falar, não é pelo dinheiro, é pelo dinheiro também, né? Eu preciso trabalhar pelo meu dinheiro, mas um combustível que me dá é realmente um feedback dos pacientes, né? Que, tendo resultados positivos. E do contrário também é verdadeiro. Quando o paciente não vai bem, né, que não consegue ter um resultado, eu fico um pouco frustrado. Então eu fico falando, cara, o que eu tenho que melhorar aqui? O que eu não comuniquei bem para esse paciente para poder melhorar? Porque não é 100% de todo mundo que eu atendo que tem resultados bons, né?
Acho que o médico, o nutricionista que fala isso está mentindo. Sim. Porque não depende só da gente, depende também do outro lado, que é do paciente. Mas às vezes pode ser um erro meu também. Então, eu não tô, eu tô sujeito a falhas, né? No caso. Então, estamos aqui a fazer aqui um resumo. A nível físico, foi óbvio, tu tens um cuidado com o teu corpo, procuras Quase, quase diariamente quase ir à 40 anos academia, já, né, trabalhar. professor? Eu tenho que estar. Hoje, assim, eu fico até comparando com os amigos que são da minha idade, né? Tinha gente que corria pra caramba, jogava bola bem. Hoje eu vou jogar com meus amigos e tudo mais, e os caras estão pra trás, né? Então, assim, se não se cuidar, cara, realmente o tempo não perdoa, não. Então, hábito físico, performance física, esse cuidado tu tens diário, trabalhar na academia. Na academia tu fazes Sim, sim. musculação, treino funcional. Funcional, Ótimo. eu faço treino para hipertrofia sempre. Não parece não, mas é o que eu faço. Sim, qual é o motivo? O que é que te De leva a ir nessa hipertrofia linha? é um ponto bom, eu até falo Sim, isso para os pacientes. Não dá para a gente, nessa idade, assim, passando dos 30 anos, ficar só no exercício aeróbico, não, porque ao passar do tempo a gente tem um processo chamado sarcopenia, que a gente perde massa magra naturalmente, tá? Então, assim, a gente tem que dar um estímulo para o corpo, da gente fazer um treinamento de força para construir mais músculo, porque o tempo realmente ele consome, né, a massa magra. Então, assim, eu não sou contra quem ok. faz corrida, para quem faz exercício aeróbico, acho bom, mas não pode faltar o exercício anaeróbico, né? O exercício de força. Então, o anaeróbico, né, desculpa, o exercício aeróbico, eu costumo fazer em outras atividades. Eu gosto de ir para o parque, de correr. Na academia eu não gosto, não. Mas isso é uma particularidade minha, né? E eu não condeno quem faça, não. Eu acho super saudável. Mas tem que ter o treino de força. Tem que ter. Perfeito. Então, um hábito básico teu é o exercício anaeróbico. A nível alimentar, o cuidado com a hidratação também é básico para ti. Tu fazes, nem pensas no assunto. Tu alimentas-te Fome, sempre que exatamente. sentes fome. Essa é a minha regra. Essa é a tua regra. Ok. Tu descansas sempre que possível. Essa Não tens regra um está horário certo para quebrada. deitar, Essa regra mas está. fazes questão. Eu não sou o melhor exemplo para quem dorme cedo, mas vou melhorar em 2020. Vamos fazer uma live Ok. no mês de 2020, você me cobra aí. Vamos. E és uma pessoa que está grata, no fundo, pela profissão que tem, pela missão que sente, que se enriquece pelo Claro, sucesso claro, sim, dos sim. pacientes. Isso para mim Então, basicamente, temos aqui o plano, assim, a visão exatamente, global do Márcio. Aquilo que é básico para mim, é uma visão de um ser que está a caminhar todos os dias exatamente. para a sua melhor versão. E uma coisa assim, professor, que eu me coloco sempre como um estudante, né? Não me coloco como o profissional que sabe daquela. Eu me coloco, se tivesse uma definição para mim, é que se eu botar lá estudante de nutrição, as pessoas vão achar que eu não sou profissional, mas eu me defino como estudante, eternamente. Então, que me dá prazer também. Eu cá estava-te a perguntar para não respondeste. Tu tens alguma frase de empoderamento própria, pessoal, individual, que tu uses com realidade do estilo eu mereço ter sucesso, eu mereço chegar a mais pessoas, ou eu quero inspirar Pô, pior que vidas? eu Tens tenho, alguma mas eu coisa não desse tô. estilo? Agora me pegou de surpresa. Eu tenho alguma coisa que eu sempre falo. Mas assim, o que eu falo no e-book que eu entrego para os pacientes, que eu falo alimentação Sim. saudável é remédio e ela ter gosto bom é um lucro, né? Então, assim, é lucro. Acho que em Portugal também o lucro é a mesma coisa, né? É ganho. Né? Então, assim, é Sim, uma coisa que eu sim. sempre uso, né? E hábitos saudáveis são remédios, né? A gente pode colocar assim, né? E que não adianta nada você ter Ok. performance.
em todas as áreas se o pilar saúde tiver realmente em deficiência. Então aqui a tomar nota. Ter alimentação saudável é lucro e ter... Alimentação saudável é lucro, ter gosto bom é lucro. Peraí. Alimentação saudável é remédio. É remédio. Ter gosto bom é lucro. E ter gosto bom é lucro, gostei. Márcio, olha, 30 minutos passa a voar. Nós temos aqui uns 10 minutos ainda de live e eu tenho uma pergunta que eu faço sempre e que é um bom exercício mental de visão. Onde é que tu te vês daqui a 50 anos? Como estudante de nutrição, percebendo a evolução que todo este mundo está a ter, porque a tua área é uma área, parece que não tem fim no nível de conhecimento. Estamos sempre a descobrir coisas novas. Onde é que tu te verias ou te vês daqui a 50 anos? Vou estar bem idoso, né? Já vou estar lá perto dos 90. Espero estar sem medicamentos, né? Como a maioria dos idosos, infelizmente, precisam estar. E estar pelo menos caminhando sozinho, sem auxílio, né? Pronto para poder passar um pouco da minha experiência, né? Talvez esteja fazendo live, não atuando tanto. Sim. E, enfim, tentando de alguma forma impactar a vida de pessoas, porque se hoje a gente tem alguma experiência, com 90 anos a gente vai ter muito mais, né? Então, eu me vejo assim, sendo uma boa influência na vida das pessoas. Sim. Tu, quando é que vens cá a Portugal fazer dar uma palestra? É um prazer. Assim que tiver um convite, eu vou, assim. Eu nunca fui, né? Mas eu gosto do povo português. É engraçado que tem bastante seguidores aqui. De vez em quando o pessoal manda aqui de Portugal. E agora eu vou ter mais. Mas eu tenho assim, um sonho de ir a Portugal qualquer dia. Tá em breve. E falando em seguidores portugueses, eu tenho aqui uma pergunta. Falando em seguidores portugueses, eu tenho aqui uma pergunta. O que é que tu costumas comer no café da manhã? Ou no pequeno almoço? Pequeno almoço. Então, geralmente, eu tenho feito... agora, assim, eu coloco um suco verde, né? E dou mais ou menos meia hora para depois eu começar a comer. Aí, assim, tem dia que eu vou variando com ovos, e tem dia que eu vou com whey protein. Se eu tiver que, por exemplo, malhar de manhã, eu vou pro whey protein. Ou então, às vezes, eu coloco banana amassada, uma pasta de amendoim. Eu sempre auxilio alguma proteína junto com carboidrato. E não como pão, tomo às vezes café puro mesmo, e dou um tempinho para depois fazer uma refeição. Mas basicamente isso, de proteína, ovos. Às vezes eu coloco whey protein, às vezes eu coloco uma pasta de amendoim. Tem dia que eu estou tomando um colágeno aí que também é uma fonte de proteína. Eu vou variando. Mas geralmente pode muito esses quatro. Ok. Uma nota. E antes de deitares, o que é que costumas comer? Faz alguma proteína, caseína? Porque tem aqui esta pergunta. Há quem refira que a caseína é importante para não perder massa muscular. Eu não acredito muito nisso, não. Eu já acreditei nisso. Mas a gente já viu alguns estudos, algumas coisas que não corroboram com isso. Mas, assim, como eu antecipo um pouco a janta, quando eu vou deitar, assim, é raro eu ter... mais assim, a minha janta eu faço pequenos lanches, assim. Às vezes eu coloco uma fruta com aveia, tipo 10 da noite, 11 horas. Quando dá perto de dormir meia-noite, eu estou colocando própolis e vou dormir. Não costumo comer grande quantidade, não. Mas basicamente fruta com aveia, que é uma coisa que eu tenho feito muito. Sim. Já agora aqui uma pergunta. Própolis. Para regular a questão de melatonina e também trabalha na imunidade, né? O própolis ele é muito bom para a questão... ele é muito rico em compostos fenólicos e a gente trabalha muito bem a questão da imunidade e produção realmente de melatonina,
que dá, digamos assim, você tem uma noite de sono até mais reparadora com o própolis. É diferente da melatonina. A melatonina até te faz Uhum. dormir cedo, mas não tem essa questão de. As pessoas relatam, né? Não tem essa questão de ter um sono de qualidade. O própolis ele faz eu ter um sono de qualidade. Ai, perfeito. Márcio, aqui temos 30 minutos, Valeu, conversa obrigado, boa e gostei rápida. bastante. Sim, resumindo então, trabalha a tua parte física, tomando conta do teu corpo todos os dias, Exatamente. praticamente todos os dias treinando, a treinar. Hidratação constante, uma alimentação que é baseada na necessidade orgânica e não na obrigação Sim, sim. social, por assim dizer. O trabalho da tua parte emocional pelo trabalho que tu tens, pela profissão que tu exerces, em que a gratificação Exato. existe o tempo todo, e a tua visão daqui a 50 anos é seres um velhinho saudável, fazendo lives, não necessitando tanto de medicamentos, como a gente vê nos nossos idosos atuais, e se possível, tendo autonomia Exatamente. total, certo? Exatamente. Vou ver tudo da logo aí. Bom, Uhum. Márcio, obrigado Eu pelos que nossos 30 agradeço. minutos aqui na nossa Um live abraço do ao pessoal de ABJ Portugal.